E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Thiago Ferreira, sou professor de Biologia e gostaria de te convidar a assistir essa aula sobre heredograma, abordando a primeira lei de Mendel. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espere o vídeo terminar, aí você pode curtir e compartilhar, beleza? Bora para a nossa aula? Bom, galera, a ideia aqui é que você entenda como fazer um heredograma. Na verdade, como analisar, como interpretar um heredograma. É muito comum, tá ficando muito comum nos exercícios de vestibulares, tá? O uso dos heredogramas e você tem que ter conhecimentos prévios que vão te ajudar a interpretar para você conseguir chegar no resultado. Tá? E até mais interessante porque ele te facilita o entendimento do enunciado. Então tem que ficar bastante esperto. Então o que é um heredograma? À luz da primeira lei de Mendel. Então num vídeo posterior nós iremos gravar análise de heredograma analisando ali características sexuais, ou seja, informações que estarão nos cromossomos sexuais. Então o heredograma é a representação gráfica de uma árvore genealógica ou genealogia. Já coloco aqui para vocês que o uso da expressão árvore genealógica não é muito bem aceito por alguns geneticistas no sentido de montar um heredograma. Por quê? Porque árvore genealógica normalmente faz análise de um histórico familiar, fazendo relações, por exemplo, de sobrenome, nomenclatura e esse tipo de grau de parentesco. O heredograma ele vai ser específico para eu tentar analisar o comportamento de uma determinada característica naquela família, de acordo com uma, duas ou três gerações, tá? Bora para os nossos símbolos? Bom, eu coloquei aqui os principais, aqueles que com certeza vão estar no heredograma ali do exercício do seu vestibular, da sua prova. Existem outros? Existem. Ele vai estar no seu livro, ele pode estar no outro material, ele cai com menor frequência, tá? Você partindo para um exercício com essas informações já é o suficiente para você conseguir analisar ali, interpretar e resolver aquele questionamento, tá? Então vamos lá, primeiro símbolo. Eu tenho um indivíduo do sexo masculino. Ele é representado por um quadradinho que não é pintadinho, certo? Então ele pode ser, tá escrito macho, indivíduo do sexo masculino. O indivíduo fêmea ou indivíduo do sexo feminino, ele vai estar representado por uma bolinha, essa bolinha ela não vai estar pintadinha, beleza? Quando aparecer um losango assim, ó, eu vou estar representando o indivíduo do sexo indefinido, ou seja, o exercício não está preocupado se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Muitas das vezes aquele indivíduo nem vai ser o alvo da questão. Caso apareça, você já tem ciência. Agora esses daqui são importantes. Ó, você vê que tem o indivíduo do sexo masculino pintadinho, o indivíduo do sexo feminino também pintadinho. Eu chamo esses indivíduos de indivíduos afetados, tá? Significa dizer que aquela característica que eu estou analisando ela vai estar sendo representada por esse indivíduo pintadinho. Não confundam com doença. Não necessariamente o indivíduo afetado é o indivíduo que é doente. Então você tem que ficar muito esperto. Eu posso estar analisando, por exemplo, se eu tenho a capacidade de dobrar a língua ou não, e aí eu quero ver aquilo na minha família. Então os indivíduos que vão estar com a língua, dobrar a língua, eles serão pintadinhos. Não é uma doença isso daí, entenderam? Então tem que ficar bastante esperto. Um casal é representado quando eu tenho um símbolo ligado por outro símbolo, certo? A união. Não necessariamente um casal que aí fica específico só para a espécie humana, né? Mas se eu peguei um indivíduo do sexo masculino, feminino e eu promovi um cruzamento e gerou descendentes, eu faço a união direta entre eles. Se eu pego a mesma simbologia e eu coloco dois tracinhos, então eu já estou representando um casamento consanguíneo. Significa dizer que existe um grau de parentesco maior entre os indivíduos envolvidos. Então podem ser dois primos, podem ser meio irmão, tá? Então tem essa informação. Aqui em cima talvez é o alvo de investigação dos principais exercícios. Então você está vendo aqui um casal, ó, aqui eu tenho a representação de um casal. Vai sair uma linha entre os dois, significa que é uma filiação. Essa linha vai se dividir e vai chegar por cima do símbolo. Então, chegando por cima do símbolo, significa que ali estão os filhos daquele casal. Então, aqui, ó, esse casal, nessa família, tem um menino e uma menina, certo? O que vir primeiro
o que vier primeiro, ele vai estar representando o indivíduo mais velho, o filho mais velho. Significa que esse menino nasceu primeiro, depois nasceu essa menininha aqui. Então isso aqui representa uma família, tá? Na representação de gêmeos, você tem que ficar esperto para não confundir gêmeos monozigóticos de gêmeos dizigóticos. Gêmeos monozigóticos são aqueles que são oriundos de um único zigoto, um espermatozoide, um ovócito secundário, fecundação, um zigoto, e aí durante o desenvolvimento embrionário forma-se dois indivíduos, tá? A representação é, eu tenho duas linhas saindo do casal, e aí esses indivíduos serão unidos por uma outra linha, é como se eu estivesse fechando um triângulo. Nesse caso eu tenho gêmeos monozigóticos do sexo masculino. Eu também tenho a possibilidade de ter do sexo feminino? Sim, gêmeos monozigóticos do sexo feminino. Eu posso ter um de cada sexo? Não. Gêmeos monozigóticos são sempre do mesmo sexo. Agora, gêmeos dizigóticos, eu não tenho essa linha unindo os dois, ó. Não tenho a linha unindo os dois. E o detalhe, gêmeos dizigóticos, normalmente eles são oriundos de um processo em que a mulher teve uma poliovulação e aí eu tive ali mais de uma fecundação, formando ali 2, 3 zigotos. Por isso que cada um desses zigotos pode ser de qualquer sexo. Então eles podem ser de sexos diferentes, como podem ser do mesmo sexo. Tranquilos? Bora para analisar esse nosso primeiro heredograma aqui? Então, ó, como que vai funcionar? Cada linha representa uma geração. A geração, normalmente, ela é representada por um número de algarismo romano. Então eu tenho aqui, ó, a geração 1, a geração 2 e a geração 3. E aí cada uma dessas gerações, cada símbolo dos indivíduos dessas gerações vão receber números, tá? Então eu vou fazer assim, ó, por exemplo, na geração 1, eu tenho o indivíduo 1, o 2, o 3 e o 4. Na geração 2, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Na geração 3, eu tenho o 1 e o 2. Beleza? Pode acontecer, não é tão comum, mas já vi em exercícios de vestibulares, eles omitirem a numeração da geração e ele coloca uma numeração contínua. Tá? Então, para você não confundir na hora dele pedir uma informação sobre determinado indivíduo. Então vai estar lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então fique esperto em relação a isso. Você vai cair num exercício e falar, não tá. Calma que tem ali uma explicação, beleza? Nesse caso eu coloquei a forma mais comum de cair, tá? Quando a gente fala de primeira lei de Mendel, principalmente herança autossômica, tá? Um dos questionamentos que muitos exercícios fazem, eles geralmente não informam no enunciado, é se aquela herança é uma herança autossômica recessiva ou dominante. Certo? Então, como que eu faço a análise? Então, eu me deparei com um exercício, o exercício não está me informando se aquela característica que está sendo analisada ela é recessiva ou dominante. O que que eu faço? Bom, eu procuro os casais que apresentam símbolos iguais, certo? Então, primeiro passo, eu vou procurar casais que apresentam símbolos iguais. Apresentando os símbolos iguais, então eu vou pegar aqui 2 giz para a gente poder representar. Então eu vou atrás dos casais que apresentam símbolos iguais, e aí aquele casal, eles serão heterozigotos. Então, por exemplo, ó, esse casal aqui, ó, tá vendo? Ó, os dois, eles não são pintadinhos, certo? Então eu venho aqui, ó, e eu posso afirmar com certeza que eles são heterozigotos. Da filiação deles, aquele que aparecer pintadinho vai ser o indivíduo que é recessivo. Então, ó, esse carinha, ele vai ser o quê, ó? Azinho, azinho, certo? Prof, vai acontecer a mesma coisa do outro lado? Sim. Os dois, ó, são iguais, certo? Só que eles são pintadinhos, mas são iguais. Então, o que que eu faço? Coloco azão, azinho e coloco azão, azinho. E aquele indivíduo que for diferente, né, da filiação deles, eu coloco o quê? O azinho, azinho. Então esse cara aqui, ó, vai ser o azinho, azinho, tá? Eu faço isso daí. E aí eu posso continuar fazendo a interpretação do meu exercício que vai para o sucesso, vai para o 10, tá? Então olha só, nesse caso aqui em que eu tenho esses indivíduos aqui, ó, que não são pintadinhos,
tendo um filho pintadinho, vai representar uma herança recessiva, certo? E nesse caso em que eu tenho o casal, ambos pintadinhos, tendo um filho que não é pintadinho, vai representar uma herança dominante. Em outras palavras, na herança recessiva, a manifestação daquela característica só vai acontecer em indivíduos duplo recessivo. E na dominante, basta que apareça um alelo dominante. Nesse caso aqui de cima, olha só, eu queria que vocês analisassem quais casais que eu posso ter certeza para definir se a herança é dominante ou recessiva. Bom, esse aqui de cara, já coloquei no primeiro. Esse aqui não dá, ó, porque ele é pintadinho, não pintadinho. Esse aqui é pintadinho, não pintadinho. Então, sobrou esse. Então, eu posso afirmar com certeza que o cara aqui, ó, o indivíduo 1, 1 e o 1, 2, eles são o quê? Heterozigotos. Então, eu venho aqui, ó, heterozigoto, venho aqui, heterozigoto. Beleza? Acho que é melhor vir para esse lado aqui. Então, ó, como eu vi numa herança recessiva, porque eles não são pintadinhos e estão tendo filhos que são pintadinhos, eu posso afirmar com certeza que o indivíduo com a característica vai ser azinho, azinho. Então eu venho aqui e coloco, ó, azinho, azinho, e aqui eu coloco azinho, azinho. Já posso fazer isso para todos os indivíduos, tá, que são pintadinhos. Então o 1, 3 aqui em cima, ó, ele vai ser azinho, azinho. O 2, 5, ele vai ser azinho, azinho. O 2, 6 vai ser azinho, azinho. Tenho mais alguém pintadinho que eu não coloquei? Não tenho. Agora eu vou começar a colocar nos indivíduos que não são pintadinhos o azão, né? Porque eu sei que, ó, para não ser pintadinho ele tem que ter pelo menos um azão. Então eu venho e coloco aqui um azão. Eu venho, coloco aqui um azão. Eu venho, coloco aqui um azão. Aqui eu coloco um azão e aqui eu também coloco um azão, certo? Mas eu tenho aqui dentro desse heredograma aqueles indivíduos em que eu posso ter certeza se eles são heterozigotos ou homozigoto dominante. E aí eu olho para o filho deles. Por exemplo, ó, o 2, 2, eu posso afirmar se ele é azão, azinho? Ou ele é azão, azão? Não, porque do cruzamento aqui em cima pode nascer tanto azão, azão quanto azão, azinho. Então eu só venho aqui e coloco traço. Beleza? Esse carinha aqui, ó, eu posso afirmar que ele é azão, azão ou azão, azinho? Eu posso. Por quê? O azão, ele só pode ter recebido da mãe, né? Porque ela tem o azão. Porque o pai, ó, só manda azinho. Então eu posso afirmar com certeza aqui que é azão, azinho. E a mãe lá em cima, eu posso falar que ela é azão, azinho? Posso. Por quê? Porque eles tiveram 2 filhos, ambos azinho, azinho. Então eu venho aqui em cima e coloco, ó, azinho, certo? E esses aqui de baixo, eu posso considerar eles também? Eu posso com certeza afirmar o genótipo deles? Posso também, porque, ó, o pai, ele é azinho, azinho. Então qualquer filho que eles tiverem, o pai sempre vai mandar azinho. Então eu coloco um azinho aqui e eu coloco um outro azinho aqui. Então, de todas as análises que eu fiz, a única informação que eu não posso afirmar com certeza, apenas afirmar o fenótipo, é o indivíduo 2,2. É aquele que é o único que eu não consigo afirmar. O restante, todos eles eu consigo. Então, dica para resolução de exercício de heredograma. Faz a leitura e vê quais informações ele está te dando para começar a analisar esse heredograma. Se ele já te falar se é dominante ou recessiva a herança, beleza, já começa a preencher. Se ele não te falar, segue essa dica aqui de baixo e aí você começa a interpretar. Fez a interpretação, aí você vai ver o que o exercício está pedindo. Beleza? Bom, o que eu tinha para passar para vocês de heredograma é isso. Percebam que é um conteúdo simples. Qualquer dificuldade, pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder para vocês, beleza? Se você curtiu esse vídeo, ou seja, se ele atingiu o seu objetivo e você ainda não é inscrito, se inscreva. Tá? Toda semana vai chegar um videozinho para você sobre algum conteúdo de biologia. Curta,
compartilhe, qualquer coisa me siga aqui nas redes sociais, tá? Vai ajudar muito esse meu projeto. Tranquilos? Bons estudos e fui!